Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus nesta noite pela oportunidade de estarmos cultuando a Ele mais uma vez. Gratos porque pela manhã tivemos uma abençoada escola bíblica dominical. E novamente o Senhor permite estarmos retornando a esta casa de oração para adorarmos, cultuarmos a Ele, externar a nossa gratidão. E sempre é uma alegria rever os nossos irmãos, nossos amigos, que nos dão sempre a alegria da sua presença neste lugar. Se você desejar estar de pé, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor nosso Deus. Livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. Você que trouxe seu exemplar bíblico, nos acompanhe nesta leitura. Capítulo de número 21, versículos 1 até o versículo de número 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Dentre muitas belezas que nós vemos e ouvimos, as promessas de Deus são as mais belas, porque nela está todo um propósito de Deus para a vida de um indivíduo que, infelizmente, não atendeu uma demanda exigida por Deus no início, mas que mesmo assim, esse Deus não esqueceu. Deus jamais abandonou o ser humano. Então todo esse segmento que, através da palavra do Senhor, deste exemplar que nós temos, e que muitas vezes nos é esquecido, estante de casa ou em qualquer outro espaço do cômodo, a ausência da meditação nela é notório, porque muitas vezes atropelamos em determinadas atitudes, ações, e deixamos de ver as coisas belas que Deus tem preparado para o ser humano. Pois
o segmento humano tem um limite, um prazo de validade nesta terra. E me faz prazeroso falar isso nesta noite, porque nós temos um público hoje de uma faixa etária que na sua maioria atinge aos 30, 35 anos. E dizer para você que a inclusão dessas idades é muito importante para Deus, porque mesmo tendo uma multiforme que é a constituição de um corpo espiritual chamado igreja, e ela está aqui nesta noite, neste ambiente, cuja esperança está pautada no Cristo, que anteriormente alguém já usou nesta tribuna a palavra de dizer da importância que é esse Deus, o papel que ele desempenha não somente na esfera física, mas também no sentido espiritual. E não há um ser humano nesta terra que não tenha necessidades espirituais. Ele tem, embora esquecido, mas ele precisa conhecer e desenvolver com este que é o dono da vida, que gerou no ser humano vida. Ele precisa conhecer esse Deus na íntegra, e ao conhecê-lo, desenvolver com ele um relacionamento próximo, íntimo, saudável. E através desse desenvolvimento, ele vai ter percepção de quão grande é o amor desse Deus para com ele, porque está revelado nas páginas da Bíblia que este amor, ele foi falado, mas também foi comprovado com uma ação bela, que foi o sacrifício de Jesus, registrado nas páginas dos Evangelhos. E nos Evangelhos está Jesus fazendo o maior e melhor convite para o ser humano: vinde a mim, todos vós, que tem desempenhado um cansaço como resultado do erro, das decepções da vida. Um Cristo que trouxe a manifestação de um reino espiritual, dizendo para as pessoas de viva voz: o reino de Deus já está entre vocês. É necessário o homem entender que ele tem necessidades, e que muitas são as vezes em que a sua alma, ela clama por esse Deus. E este clamor não é apenas com a voz, porque a voz faz parte do físico. O físico é matéria constituída por carne, e ela não é convertida totalmente, mas a alma tem conhecimento de Deus. Então, a partir do momento que ele ouve a voz do Espírito, a sua alma se agrega, e ela tem plena convicção da ausência que é, e dos problemas que ela pode contrair através desse afastamento. Então hoje é uma bela e rica oportunidade de conhecer esse Deus na pessoa de Jesus, como muitos já fizeram, como muitos já descobriram, como muitos já desempenham e desenvolvem, que não consegue mais viver sem a presença desse Cristo, que prefere perder muitas coisas, se desfazer de algumas coisas, materialmente falando, mas que não abre mão da presença deste Cristo, mesmo que esteja assinalado dentro do seu contexto de vida, passar por algumas situações, perdas, mas jamais deixar de viver tendo a presença desse Cristo. Pessoas que já agregaram ao seu estilo de vida um diálogo permanente com esse Deus, porque desenvolveu o hábito saudável de compartilhar com Ele momentos alegres, felizes, assim também com momentos tristes, aonde uma terceira pessoa não seria a mais adequada, porque ele já tem tanta intimidade com esse Deus, que ele é e tem plena certeza de que ao adentrar
nos seus aposentos, quando ele extrair da voz, ele tem convicção de que seu Deus o ouve e atende na hora certa. Alguém que já desenvolveu isso está aguardando o retorno desse Cristo. Este homem chamado João foi um dos que teve o privilégio de viver boa parte da sua vida com a presença desse Cristo. Na sua juventude, recebeu um chamado, e ele abraçou este chamado, e procurou caminhar na direção certa, e esse caminho desenvolveu uma melhor intimidade com Cristo. As palavras, as atitudes dele, a forma, cativou o mestre, e ele tinha uma possibilidade maior e melhor de se aproximar de Jesus. Não era constrangido, fazia coisas que outros, totalizando 11, não faziam. Ele tinha condições de chegar, falar certas coisas intimamente, a ponto de debruçar o seu rosto no peito do mestre. Esse homem, embora tendo este privilégio, mas não foi isento de perseguição, não foi isento de problemas, não ficou isento do exílio na ilha de Pátimo, mas ele tinha na alma e no coração a convicção de que Jesus jamais o abandonaria. Embora alguém se decepcionando com as coisas desta vida, embora alguém vendo certas coisas tenderem para trás, retroceder, mas ele jamais deve perder a esperança de que Jesus não o abandona, embora todos o abandonando. E ele ouve, exilado em uma ilha, a voz do seu mestre, quando ele o chama pelo nome, e ele relembra, trazendo à memória os momentos de alegria que ele teve quando esse Cristo estava em carne. No entanto, o Espírito revela para João, e João traz na revelação coisas tremendas, coisas que ele mesmo não teve condições de concretizar com palavras, então ele assemelha. Por isso, para muitos, o Apocalipse é um livro de terrorismo, é um livro de assusto. Para muitos, o Apocalipse é alguma coisa que lhe traz transtorno, medo, mas eu diria para você que no Apocalipse está a maior e mais bela promessa que Jesus poderia revelar ao mortal, revelou para João. E isso é o que tem mudado muitas vidas. Esse livro tem gerado gozo, que é o ápice da alegria no coração do crente, a ponto de ele continuar focando e apontando a sua visão na direção desse Cristo. E se por alguma razão ou outra você adentrou aqui sem propósito, sem intenção nenhuma, apenas para ouvir louvores que particularmente são cantados belos hinos nas reuniões que temos aqui, palavra não se conta porque usamos a Bíblia, a revelação de Deus. Então você veio nesta noite para concluir uma tabela de cronograma semanal, mas o meu desejo é que nesta noite você não saísse daqui como apenas um espectador, mas alguém comprado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, e tendo direito, acesso àquilo que o Espírito revelou para João, que embora as pessoas intitulando as maravilhas que existem nesse mundo, mas não há maravilha semelhante àquilo que João viu. Ele viu a transformação, ele viu mudança. João no capítulo 21, ele fala de um novo céu, fala de uma nova terra. O Espírito revela para João exatamente as coisas que futuramente estarão acontecendo. Você acha assustador os meses que nós estamos vivendo, a situação em que se encontra o mundo? Você acha assustador
você ter que ficar em casa, ausente de muitas programações. Você acha assustador ter que usar uma máscara, porque você ainda não viu e nem leu o que o Espírito revelou para João das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Por isso, para o homem, o único caminho de escape para ele é Jesus. O único recurso para o homem é Jesus. E João está aqui exatamente confortando 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. 7 igrejas que estavam lutando para galgar a promessa de Deus. Alguns dizem que essas cartas, elas representam as dispensações, as eras da igreja. E a gente passa a concordar porque quando você lê cada carta e você se depara com a última igreja que Jesus mandou uma carta, e essa última igreja foi a que bateu o recorde em termos de distanciamento. Materialmente falando, ela própria dava seu relatório. Ela própria escrevia de cunho as características que ela desenvolvia. Era uma igreja rica, segundo ela, uma igreja intitulada acima da média. No entanto, Jesus disse que ela estava desprovida de tudo o que está relacionado ao mundo espiritual. Se ela se intitulava rica, Jesus disse que ela era pobre. Se ela se intitulava a que melhor via, Jesus disse que ela era cega. Se ela se intitulava a mais bem vestida, a mais bem adornada, Jesus disse que ela estava nua. E esse perigo ronda o século presente. E não basta apenas religiosamente atribuirmos no nosso contexto de vida a participação em reuniões onde se ouve falar e se escuta. Quando João inicia este livro, ele felicita as pessoas que lê, as pessoas que ouvem e as pessoas que guardam as palavras da profecia deste livro. Se nós temos na nossa nação uma Constituição que nos dá direito e nos cobra deveres, a Bíblia é o manual de regra, de fé e prática para o homem chegar até Deus e abraçar a promessa que Ele fez para a igreja. Por isso, meu querido amigo e irmão em Cristo, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Jesus está para voltar. E esse retorno, infelizmente, para muitos, estarão sendo assemelhados a um casamento que Jesus havia falado quando estava ainda com seus discípulos, que dentro da cultura judaica, esse casamento era diferente dos dias de hoje. O noivo levava seu pai e firmava um compromisso com a noiva, depois voltava para fazer seu lar, a casa, e depois que a casa estivesse pronta, é que ele iria buscar a noiva para o casamento. E nesta parábola Jesus disse que aquelas que cuidavam, que zelavam, que penteavam, que adornavam, que eram responsáveis pela noiva,
Dentro da cultura, eles escolhiam 10 virgens para cuidar da noiva, porque o noivo não dizia quando ele ia voltar, e como ele não dizia o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano em que ele retornaria para levar a noiva, ela não queria ser pega de surpresa. Quando o noivo chegasse, ela queria estar adornada. Mas infelizmente 5 daquelas virgens foram infelizes. Isso é sinal para os últimos tempos, de que mesmo a disseminação das boas novas, ecoando aos 4 cantos desta terra, ainda haverá pessoas que infelizmente não ouvirão o grito de alguém que estará anunciando a chegada do noivo. Que se no casamento judaico alguém gritava nas ruas que o noivo vinha chegando, dentro deste parâmetro espiritual, será com o toque da trombeta de Deus, ecoando aos 4 cantos desta terra, e os salvos em Cristo ouvindo e sendo levado para estar com Ele. A dimensão deste lar eterno é impossível para o homem descrever. Apenas estou relatando para você que Jesus tem algo melhor e maior, que não se limita apenas ao que Ele pode dar nesta vida, mas sim o que está depois dela. Aquilo que o homem herda, que é exatamente estas grandes e belas riquezas, que não estão caracterizadas com ouro, prata ou coisa semelhante. Não é esse o privilégio quando nós relatamos para as pessoas, não é essa a riqueza. Pelo contrário, quando falamos disso, estamos mencionando ao que existe na eternidade. Que você há de concordar comigo que é o desejo de todo mortal, ao sair deste mundo, é estar com Deus. Jamais alguém deseja ir para o inferno quando está em vida. Jamais alguém no diálogo, mesmo no leito de separação do corpo físico, onde a morte está para ceifar a sua vida, ele jamais vai dizer que ao sair daquele corpo, ele almeja o inferno. Pelo contrário, ele deseja o céu, porque no dia que Deus soprou nas narinas do homem, Deus soprou o fôlego da vida, e a alma jamais deseja separar-se de Deus, ela almeja estar com o Senhor. Quem sabe é isto que nos últimos tempos tem levado você a pensamentos contrários, a desistir de certos propósitos, até mesmo enfraquecer nesta carreira. Mas há um incentivo de João, no penúltimo capítulo deste livro, dizendo que ele, João, viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isto vai acontecer, meu querido ouvinte. Não são histórias para agregar pessoas e elas, em momentos difíceis, clamaram ser apenas para se apoiar e extrair o medo. Não. É a maior verdade que alguém pode ouvir lendo. É o que está na Bíblia Sagrada. O céu é real. O céu existe. E sabe por que o céu existe? Porque a noiva existe, a igreja existe. O céu é a morada dela. O céu aguarda a igreja. O céu aguarda a igreja.
Para quê? Para o casamento. Para o casamento. Para as bodas do Cordeiro. Depois desse casamento, está lá dentro da escatologia, que é o meu incentivo para você estudar. Mas o que João disse é que esta Jerusalém, que foi vista não somente por João, mas Deus havia também revelado para os seus, e registrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando o escritor enumera os heróis da galeria da fé, e o Espírito escolhe Abraão para ver este lar eterno. E João diz que ele ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você percebe que em toda a trajetória sempre foi o desejo de Deus estar no meio do seu povo? Você percebe que desde o início Deus desejava e deseja relacionar-se com o homem. Foi assim com o primeiro casal, mas não deu certo. Foi assim quando Deus tira o povo do Egito e no deserto chama Moisés e diz: Moisés, no meio do meu povo, eu quero a construção de um tabernáculo para me habitar no meio deles. Infelizmente também não deu certo. Aí Mateus, Marcos, Lucas, João revela a presença de Deus dentro de um tabernáculo físico, humano, que é Jesus. E aquilo que foi impedido de Deus fazer, de Deus ver, de Deus apalpar, Ele realizou isso em Jesus. Porque se no início Ele olhava para Adão, falava com Adão, tocava em Adão, Adão não permitiu mais isso, desobedecendo. E depois Deus não pôde mais falar com o homem face a face, não pôde mais tocar no homem, não pôde mais olhar nos olhos do homem, porque se ele fizesse isso, toda alma que tivesse isso, ele morreria. Então Deus em Cristo passa agora a palpar o ser humano, falar com o ser humano, olhar nos olhos do ser humano, sentir compaixão olhando para o ser humano. Foi isso que Jesus fez. Muitas pessoas não entendem o fato de Jesus olhar para alguém, se compadecer, a ponto de extrair lágrimas dos seus olhos e com sentimento tão profundo erguer as mãos e levantar quem está caído, curar quem está doente, abrir a visão de quem está cego, dar audição para quem está surdo e fazer andar quem está aleijado, ressuscitar quem está morto. Esse é o Jesus desta igreja, que você serve com muito entusiasmo, com muita alegria, e que João está revelando aqui, que futuramente Ele estará designando esta igreja para um lar eterno e permanente. E sabe o que mais? O Espírito promete para João que esse Deus, versículo 4, limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então escute você que está lutando, escute você que olha para a vida de terceiros e acha que é melhor do que a sua, porque alguém tem, você não tem. Alguém está acima e você não está. Você que muitas vezes acorda pela manhã dizendo que vai dar um rumo diferente, que não é o certo. Você que cansou de apenas contrair problemas,
Você cuja esperança está desvanecendo, esta promessa é para você. Você que chora, um dia Jesus limpará dos teus olhos toda lágrima. Você que contrai no corpo e deseja muito a restituição física, talvez isso não será removido do teu corpo, mas no dia que Jesus te levar desta terra, Ele vai transformar o teu corpo abatido em um corpo glorioso.